Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, dia 24 de novembro de 2020, e a pergunta é: como se processa o sono magnético, né? Então, hoje a gente vai compreender a diferença também, né, do sono magnético para o sono natural que nós temos, né? Então, hoje nós estamos cheios aí de novidade. E hoje, continuando aí com os nossos estudos do Livro dos Espíritos, perdão, Livro dos Médiuns, né, estudando aí sobre as manifestações espíritas, em especial as... Nossa, quase travou aqui, porque eu olhei ali um negócio rapidinho, né? Então, até peço desculpa aqui, né? A questão do transporte, né? Fenômenos de transporte. Então, vamos compreender como é que funcionam, né? Esse tipo de fenômeno que se opera aí dentro do Espiritismo, né? Então, Kardec vai nos explicar. Então, hoje, Livro dos Médiuns, vamos fazer nossa prece inicial. Grande abraço para o meu querido aluno Lucas Grifo, que nos assiste pelo Instagram. Vocês também que nos assistem aí pelo YouTube, pelo Facebook, né, que nos assistem ao vivo, que nos assistem depois. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos encoraje nas provações que temos que passar, né, ao longo dessa semana, que a Nossa Senhora possa cobrir com seu manto de luz e amor a todos nós, aqueles que se veem em sofrimento, em enfermidades diversas, que a espiritualidade esteja sempre ao nosso lado, nos encorajando nas lutas diárias. Que o nosso querido irmão, espírito querido, médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando todas as energias inferiores, todos os miasmas dos nossos lares, hospitais, asilos, orfanatos, das penitenciárias, renovando as energias com fluidos de amor e de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que o nosso querido irmão Lúcio de Paula possa nos acompanhar como sempre, ele que preside esta reunião de estudos, né? Então vamos que vamos, né? Dando prosseguimento, já vamos direto aí à resposta, né? Como se processa o sono magnético? Vamos primeiro entender o que é esse sono, né? O que é esse sono magnético, né? Nós temos ali o nosso sono natural, né? Ao deitarmos ali, né? A gente, aos poucos, vamos esmorecendo, digamos assim, até chegarmos ao sono. Esse primeiro estágio, né, é colocado aqui no livro de instruções práticas, né, sobre as manifestações espíritas, como sono natural, né? E esse sono natural é um sono transitório que precede o sono magnético. Qual é a diferença de um para o outro? Então, quando atingimos o sono magnético, o espírito ele se vê livre, né? Ele vê o pensamento, é como se ele tivesse uma liberdade. Aliás, ele tem essa liberdade, né? Porque não está ali mais preso, digamos assim, né? Aprisionado ao corpo humano. Então, há um desprendimento, como se fosse tivesse uma ampliação, vou colocar entre aspas, né? Sentidos, né? Desse ser espiritual, desse ser inteligente, né? E aí, como se processa, né, esse sono magnético, já que foi a pergunta? Então, vamos lembrar do fluido cósmico, né, universal, que é a matéria primeira, primária, criada pelo nosso Pai Celestial. Esse fluido primitivo, ele se transforma ali conforme a orbe, né? E nós temos aqui ele, né, intitulado de, já transformado como fluido magnético.
Então, esse fluido magnético, ele age sobre o nosso sistema nervoso e produz em certas pessoas um efeito ali muito comparado ao sono natural, né? Então, muitas vezes, espírita, né? E vê, às vezes, uma pessoa ali, às vezes, né? Então, às vezes, gente, às vezes, né? Não vou dizer que é sempre, ela pode estar passando por esse estágio, né, do sono natural e indo para o sono magnético, né? E aí a principal diferença, né, é que nesse estado, como eu falei, né, no sono magnético, o pensamento ele fica inteiramente livre, né? O indivíduo, ele tem perfeita consciência de si mesmo, né? E o corpo pode agir como no estado normal. Olha que coisa interessante, né? Vamos lembrar lá do que nós já estudamos anteriormente, que nós temos aí, né, num fenômeno, por exemplo, de aparições, né, como a gente viu das pedrinhas lá que estilhaçou o vidro lá da casa, né, da semana passada, a casa de mal assombrada, né? O que que ocorre ali, né? A gente tem a junção do fluido cósmico animalizado, do encarnado, com o fluido cósmico do, né, desencarnado, né? Essa fusão faz com que ocorra, né, essa espécie, né, de materialização, né, dessas pedrinhas ali que batiam lá naquela casa e acabava estilhaçando e assustando, né, as pessoas que ali estavam. Lógico que nós vimos que era um espírito que estava ali por trás, inferior, que processava, né, esse tipo, né, de fenômeno. Né? E aí, por que eu estou voltando nesse termo? Né? Quando ele traz aqui que o pensamento, né, fica extremamente livre, o espírito tem a consciência de si mesmo e o corpo pode agir como no estado normal, é porque esse espírito ele não necessita aí, né, do encarnado, né, de um espírito à parte para fazer com que esse corpo movimente. É muito parecido com o sonâmbulo, né? Não é à toa que ele traz aqui, né, no sono magnético, Ale, grande beijo para ti, para tua mãe, seu pai, que nos acompanha aí, né, Ale, Ale, nossa, muito tempo, grande abraço aí para a galera, né? E então, né, quando a gente está ali perante a um sonâmbulo, né, o que ocorre, né? A gente faz algumas perguntas e se a gente perguntar ali para o sonâmbulo se ele dorme, ele vai dizer que não, né? Por que que ele... Porque ele se vê ali livre, pensando, né? Ele não se vê dormindo. E, na verdade, o corpo está adormecido, né? Mas esse espírito, ele ganha uma liberdade tão grande nesse estágio, né? Intitulado aí de sono magnético, que para ele está acordado, né? Ele não tem essa consciência, né? Inclusive, ele pode controlar o próprio corpo. É como se ele fosse um espírito à parte, controlando ali o próprio corpo, né? Como se fosse um espírito ali fazendo, né, por exemplo, a mesa, né, lá girar, né, como se fosse um corpo diferente do nosso corpo físico, né? Então, o espírito, interessante que ele pode agir sobre o próprio corpo. Olha que coisa interessante, né? A ideia do sonâmbulo, né? À toa que o sonâmbulo, quando acorda, muitas das vezes nem recorda do que se passou, né? Por que ele não se recorda? Né? Porque quando ele volta ao corpo, apaga aquelas impressões, né? Porque o espírito estava ali livre, né? Livre para ir onde quisesse ir. Então, explicado aí sobre essa questão do sono magnético, né? Então, vamos aí aos nossos estudos de hoje, né? Então, hoje a gente traz aí, né, dentro aí do capítulo 5, né, manifestações físicas e espontâneas, né? Eu até vou fazer uma correção aqui, porque, né, eu esqueci de lançar aqui na logozinha que passa, né, que esse momento agora, né, a gente entra no subtítulo Fenômenos de Transporte. Então, a gente vai saber e conhecer um pouquinho mais desse fenômeno que, né, que a gente já tem acompanhado ali, né, em alguns momentos. Então, no item 96 do Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte, né, que esse fenômeno de transporte, ele difere do anterior, que a gente acabou de ver, né, que era um espírito ali, né, fazendo ali algazarras, né, digamos assim, para assustar aqueles familiares, é porque geralmente o autor, né, desse tipo de fenômeno de transporte, né, são espíritos benevolentes, né, são espíritos que expressam, são espíritos bondosos que expressam a sua bondade, né? E geralmente, né, esses fenômenos, né, eles são graciosos, né? Eles não são impactantes igual
pedra atirando ali na janela, estilhaçando, não. Eles se fazem de maneira mais doce, mais delicada, né? Conforme ali o objeto que é transportado. Geralmente, né, esses objetos, por ser um espírito mais benevolente, bondoso, são flores, frutas, bombons, até joias, né, e outros objetos aí. Então, esse fenômeno também, no item 97, ele nos traz que são fenômenos que muitas das vezes se prestam à imitação. E aí, quando eu falo aqui de imitação, ilusionismo, a mágica, né? E aí, como é que a gente tem garantia de que isso não é, né, um ilusionismo, um truque, né, de ilusionismo? Da seguinte forma, né? E ele fala aqui, a melhor de todas as garantias, né, para um fenômeno desse é o caráter e a honorabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Resumindo, na honradez do médium, né? Em segundo lugar, também o exame, né, atento de todas as circunstâncias e todos os fatos, né, que fazem ali esse fenômeno se produzir. Ou seja, ele fala, fique atento, analise, observe, não se deixe levar, porque pode ser pura mágica, né, pura enganação. Né? E outro ponto que é importante, né, que é o conhecimento esclarecido aí do espiritismo, né, que só pode, né, fazer descobrir o que era suspeito, né? Porque a gente conhecendo, estudando a doutrina, como Kardec propõe, né, como uma ciência séria, a gente vai ter, né, esse discernimento de analisar, de estudar minuciosamente aquele fenômeno que se processa. E não só olhar e já, nossa, é verdade. Não. Olhem bem o que o próprio Kardec, né, coloca aqui. Exame minucioso de todos os fatos. Não é para desconfiar? Sim. Observe. Será que não tem truque? Então, o próprio Kardec nos estimula a essas observações. Concluímos, analisamos que não tem, então, de fato, ali o fenômeno se ocorreu, né, sem ali ter alguém por detrás, um charlatão, né, conduzindo. O item 98, ele nos traz o seguinte, né? A teoria do fenômeno de transporte encontra-se resumida, né, aqui, que a gente vai ver, por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável e de profundidade e de lógica, ou seja, é um espírito ali sério, né? E esse espírito recebe o nome aí, né, de Erasto, né, que é discípulo de São Paulo, inclusive o Erasto, que vem aqui nos esclarecer sobre esse fenômeno de transporte, ele é o espírito protetor do médium, que serviu ali como intérprete, né? Então, vamos lá agora entrar aqui, né, no que o Erasto, né, Erasto, olha eu confundindo aqui o nome, deixa eu ver, Erasto, nos fala, né, sobre esse fenômeno. Primeiramente, ele nos diz que para obter esses fenômenos desta ordem de transporte, né, é necessário ter consigo médios sensitivos, no qual ele chama de médiums sensitivos. Esses médios são médios dotados, né, do mais alto grau das faculdades medianímicas de expansão, né, de aumento, de ampliação e de penetrabilidade. O que é isso? De penetração. Né? Porque o sistema nervoso desses médios, titulados de sensitivo pelo Erasto, né, facilmente ele é excitável, né? Eles são suscetíveis, né, a modificações e permite-lhe, né, através disso, certas vibrações, né, se projetarem ao redor desse médio, né, com uma profusão, né, com uma mudança, né, em seu fluido animalizado, o que proporciona aí esse tipo de manifestação, né? As naturezas impressionáveis, né, emocionais, né, desses médios, em especial sensitivos, né, que ele nos traz aqui, né, como mais sucintos a esse tipo de manifestação, os nervos, ele traz, ó, os nervos vibram ao menor sentimento, a menor sensação que a influência moral, olhem bem, influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza. São pessoas muito aptas a se tornarem
essas pessoas excelentes médios para efeitos físicos, seja na ordem de tangibilidade, né, que faz com que determinada coisa ali apareça para tocar, pode ser uma mão, né, que toca inclusive na gente, ou médio de transporte, né? Porque o sistema nervoso dessas pessoas em especial é desprovido, né, de uma capa refratária. O que é isso, né? São pessoas ali meio que têm um sistema nervoso, na sua grande maioria, diferente dos outros, porque estão apto, é suscetível, é como se estivesse aberto, digamos assim, a esse tipo de manifestação, né? E ele traz aqui os fenômenos de tangibilidade, né, que são as pancadas dadas na parede, nos móveis, né, os movimentos inteligentes, né, e até mesmo a suspensão, né, de objetos muito pesados que são inertes ali no espaço, né, é possível por esses médiums. Observem bem, né? É necessário que o aparelho físico do médium, a questão moral dele, permita que os espíritos ali, né, de como foi falado, né, tem essa fusão ali, né, do fluido animalizado, do encarnado com o desencarnado, para que ocorra, né? E aí ele traz aqui mais abaixo, né, vários médios não podem, né, concorrer simultaneamente na produção desses fenômenos, né, de tangibilidade, né, no fenômeno ali de aparição, né, de transporte. Por quê, né? Porque algumas pessoas, sem que o saiba, são antipáticas ao espírito ali que opera, e aí acaba entravando. Observe aí que já tem um entrave, né? Ou seja, não vai ter a fusão desses fluidos, né? Porque a pessoa se faz ali antipática a este médium, às vezes, a esse médium não, a esse espírito que está desencarnado, né? Então, esse tipo, né, de manifestação, o transporte, necessita sempre, como ele traz aqui, de uma maior concentração e difusão, né, de determinados fluidos, né, que podem ser obtidos, se não com médiums melhores, né, dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico, né, observem a ideia da eletricidade, né, o fenômeno, né, eletromedianímico, né, que transporta, digamos assim, em melhores condições, né? Esse termo, confesso que é eletromedianímico, eu fiquei meio assim, pesquisei e tal, mas ainda tenho algumas dúvidas, uma hora eu vou trazer aqui, né, um retorno para um maior esclarecimento desse termo. Mas, até o momento, eu ligo ali como uma grande capacidade, né? Como se fosse ali um poste carregado de energia, né? Que amplia ali, né, para vários lugares essa energia, né? É o que eu penso, né? Quando ele fala, usa esse termo eletromedianímico, né? Me soprar aqui também. É necessário, gente, para que haja, né, esse tipo de fenômeno, né, de transporte, né, que o espírito e o médium influenciado, né, observe que existe uma influenciação, né, exista uma certa afinidade entre eles, né, uma certa analogia, uma semelhança, né, em uma palavra, uma certa semelhança que permita a parte expansiva do fluido perispírito, né? Tanto do encarnado, né, quanto do desencarnado, né, para eles se misturarem, se unirem e se combinarem, né, para que aí possa ocorrer esse fenômeno de transporte, né, o espírito ali desencarnado operar, né, esse fenômeno. E ele traz aqui, ó, essa fusão, né, desses dois fluidos, do encarnado com o desencarnado, deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma, né, só, ao igual de uma corrente elétrica. Então, faz sentido o que eu falei lá do poste, né? Como se fosse uma coisa só, que agindo sobre o carvão produz um foco. Então, ele faz essa comparação, né? Uma claridade ali única. Por essa união, né? Por que essa união? Né? Por que essa fusão? Né? Direis, né? A gente pergunta. E aí eles respondem que para a produção desses fenômenos é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor, que é o encarnado, sejam aumentadas de algumas do medianizado. É que o fluido vital, né, que esse fluido que dá vida, né, que já é o fluido cósmico universal modificado, ele é indispensável, olhem bem, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos. É apanágio, atributo exclusivo do encarnado.
né? Então, é necessário que tenha essa fusão para que ocorram esses tipos de fenômenos. Por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar, né, do fluido vital que está presente ali no ser vivente, que é o ser encarnado. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades do vosso meio ambiente, desconhecida para vós, eles deixam essa duvidazinha para nós, isolar, tornar invisível e fazer mover certos objetos materiais e mesmo os próprios encarnados. Então, observem aí o tanto de possibilidades que se amplia. Né? E ele nos traz aqui ainda mais coisas. Ó. Não é permitido, né, revelar ainda particulares, né, sobre esses gases, né, sobre esses fluidos que nos rodeiam. Então, ele deixa isso claro que ainda não pode ser passado. Né? Mas ele fala que a gente vai ver se produzir uma variedade de médiums, né? Muitos cairão no estado até cataléptico, que ele fala, né? Que é particular ali do ser, né? Que está sendo mediunizado. O que é esse estado cataléptico? Né? Quando a gente vai procurar, né, o estado cataléptico, que vem de catalepsia, né, uma ausência temporária dos nossos movimentos. Né? Então, quem nunca ia acordou e estava ali sem movimento, mas se vendo acordado, né, meio sufocante. Eu mesmo já tive isso. Hoje que eu entendo, né, o que se processou. Então, possivelmente, nesse momento, o meu espírito ele já estava no momento ali do sono, né, magnético, que a gente estudou lá no início, né, que foi a pergunta aí, e eu estava passando por esse estado cataléptico com o corpo imóvel, né, que eu me lembro muito bem de um desdobramento desse, meu corpo parado, eu não conseguia mover, né, e eu, consciência, estava fora desse corpo, né, e foi muito estranho, isso há muitos anos, foi aí que eu comecei de fato a procurar, né, livros, uma biografia, né, bibliografia, melhor falando, né, que falasse sobre, e aí eu cheguei há muitos anos atrás, isso acho que foi no ano de 2001, foi 2001, meu primeiro contato mesmo com o livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos, né? E aí eu começo a compreender um pouco, né, esses dois mundos aí, o espiritual e o material que a gente faz parte, né? Os fenômenos dessa natureza, né, gente, eles são excessivamente raros, traz aqui o Erasto, né, explicando esses fenômenos de transporte, flores e por aí se segue, né? Razão porque os espíritos, né, tem um motivo, né, eles se prestam muito pouco a esse tipo de fenômeno, porque existe para eles uma espécie de um trabalho quase material, né? Porque eles dispersam, e aí é o Leandro falando, muita energia, né? E que traz fadiga para esses espíritos, né? E aí eles falam, né, e deixa claro aqui o Erasto, que o próprio estado do médium, às vezes, pode opor barreira intransponível para se realizar esse tipo de fenômeno. Então, observe, imagine, o espírito ali tentando e o médium ali meio antipático ao que está acontecendo, nem sabe às vezes o que está, né, acontecendo em volta, mas ele se fecha. Então, imagina a fadiga provocada, né? E aí ele nos traz aqui mais embaixo que os fatos tangíveis de pancadas, né, perceptíveis de movimentos e de suspensão, geralmente eles são tidos como fenômenos mais simples, né, e se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho dos médiuns que estão ali aptos. Já o fenômeno de transporte, que são múltiplos, complexos, exigem um curso de circunstâncias especiais, né? Eles não podem se operar senão por um espírito e um só médium, né? E precisam, né, fora das necessidades da tangibilidade, né, de torná-lo visível, né, a combinação particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos que fazem o motivo do transporte. Então, observem ali que não é fácil, né, processar, né, um fenômeno desse ali de transporte. Por isso que Kardec disse para a gente ficar atento, né, que quando ocorrer, a gente observar. Às vezes pode ser um truque de ilusionismo, então ele diz, fique atento. Né?
Os fenômenos da eletricidade, do magnetismo, com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia. Então, esse trecho aqui, ele nos traz essa analogia, né? Os fenômenos medianímicos, eles se assemelham aos fenômenos que a gente vê de eletricidade e de magnetismo, né? Eles trazem uma semelhança em como se procede, né? Então, observem que nós mesmos não enxergamos a eletricidade, mas ela se faz presente. A mesma coisa o espírito. A gente não enxerga, né, esse perispírito, esse fluido que é a eletricidade, assim como a gente não enxerga o espírito. E a gente sabe que se processa todo aqui à nossa volta, né, essa fusão desses fluidos que a gente não vê. Né? Eu, pelo menos, não tenho essa mediunidade aí da dupla visão, né, da visão. Para resumir, ele nos traz aqui, né, os fatos de tangibilidade são frequentes. Os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições, como a gente tem visto aí, são mais difíceis, né? E ele fala ainda, ó, devo acrescentar que esses fenômenos, né, são duplamente difíceis em público. Olhem bem, olhem atenção, porque aí quase sempre encontram-se elementos energeticamente refratários, rebeldes, porque às vezes em público vai ter algum encarnado ali que às vezes sem ter essa consciência, né, ele tem uma certa antipatia, digamos assim, com aquele encarnado, desencarnado que está ali, e às vezes não vai ter essa combinação. Por isso que esses fenômenos de transporte, né, geralmente ocorre ali, né, de forma mais, digamos assim, no particular, né? E é interessante porque não tem como a gente marcar hoje, agora vai ter um fenômeno ali e vai aparecer flores. Isso é impossível de acontecer, né? É impossível. Né? Leandro, é impossível, tipo, nunca vai acontecer, não vou dizer que nunca, até pode, né? Mas é mais complicado, porque esses fenômenos, né, ele traz aqui, se produzem quase sempre, né, ou seja, na grande maioria, né, de forma espontânea, né, geralmente sobre o desconhecimento dos médios e sem premeditação. Observem que ele é um fenômeno ali mais íntimo, mais intimista, né? Os fenômenos espíritas não são feitos, é um aviso que ele nos traz, né, para se darem como espetáculo e para divertirem os curiosos. Leandro, mas lá na época do Kardec era, porque naquela época era necessário ali dizer, oi, estamos aqui, somos inteligências, somos almas, somos iguais a vocês, né? Somos espíritos, a alma dos desencarnados, né? Então era necessário. Por isso que ele fala que esse fenômeno agora é muito mais raro. E quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade, de transporte, se processam, né? O Erasto traz aqui, ó, não aceites nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo. Observe aqui, além do Kardec, o Erasto, que é esse espírito ali, né, discípulo de São Paulo, que inclusive é o mentor ali do médium em questão, né, que nos traz essa comunicação, ele diz, não aceite cegamente. A cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo. Analisar, verificar, atestar a veracidade. A honorabilidade, né? Acho que esse é o termo das pessoas que ali estão. Né? Então, já de imediato, a gente já sabe, ó, que esses transportes, aqui, esses fenômenos de transporte já são raros em públicos. São raros. Não quer dizer que nunca vai acontecer, mas são raros. E não se processa à vontade do médium, né? Muito pelo contrário. Né? Aqui, já aconteceu em casa um desses fenômenos, né? Uma hora aí eu abro e conto um pouquinho como é que foi, como é que se processou. Para finalizar a fala de Erasto, ele nos diz, vai-me dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, né? De repente, as pessoas que não creem, se veem esses fenômenos, elas poderiam acreditar. E aí ele nos traz a seguinte reflexão, sabeis que se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que tendes,
Por que ele nos fala, né? Que em muitos dos casos nem se precisaram desses fenômenos para as pessoas acreditarem que existia ali e que existe esse mundo, digamos, paralelo, que na verdade não é paralelo, né? Tudo junto e misturado, físico e espiritual aqui ao nosso redor. E aí ele nos traz o seguinte: se crê útil, né? Se credes útil, né? Para certas pessoas agir pelos fatos materiais, né, no caso a gente processar esses tipos de fenômeno, apresentai-os, ao menos, ele chama atenção, em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa. E, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos. Ou seja, né, a gente ter todos os cuidados ali, né, para a gente, né, não processar um fenômeno desse e, de repente, né, a organização, as pessoas, a honorabilidade, todo esse cuidado, né? Porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumentos aos incrédulos em lugar de convencê-los. E a gente tinha uma pessoa aí que era muito cética, que era o próprio Kardec, né? Então ele foi, verificou, analisou e constatou que, de fato, né, o professor Rival, muitíssimo conhecido, né, na sociedade, né, parisiense, na França, foi discípulo de Pestalozzi, grande educador, inovador, né, a metodologia do amor, do coração, né, já tinha livros publicados, então observe a honrabilidade, né, não sei se é esse termo, né, do próprio professor Rival. Né? E ele não acreditava, foi lá, analisou, constatou e verificou que, de fato, ali, por detrás, se operava uma inteligência, né, por trás daquele fenômeno, né, dos fenômenos das mesas girantes, né, desses fenômenos de bateção, tangibilidade. Né? Então, observem aí que Kardec, né, muito cético, acabou sendo convencido, né, porque viu que tinha algo além. Lógico que ele não foi com pergunta trivial, né, ele se utilizou de perguntas muito sérias, e a gente tem essas perguntas ali no primeiro livro, né, que é o livro dos Espíritos. Né? Então, observem o tipo de análise que é feita pelo próprio Kardec. Espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando aqui mais ao final, né, de um evangelho no lar espírita, né? Que Deus abençoe a todos, que a espiritualidade superior que nos segue, que nos orienta, nos estimule sempre ao amor, à caridade, à esperança e à coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare, nos proteja, agora, hoje e sempre. Fiquem com Deus, e amanhã é dia de escutar, de ouvir as explicações dos Espíritos, né, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, né, as parábolas que muitos interpretaram de formas totalmente equivocadas, ao pé da letra, né, são explicadas no terceiro livro da codificação, intitulado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, amanhã, às 8h, juntinhos aqui para mais um Evangelho. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão, tchau, tchau.